Que bom que você clicou, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Raquel, eu trago toda semana dicas de marketing e empreendedorismo para te ajudar a ter uma vida extraordinária. Hoje eu estou trazendo uma ideia que é o Círculo Dourado. É uma ideia muito conhecida no mercado do Simon Sinek, que desenvolveu essa ideia baseado em pesquisas que ele fez em empresas e líderes inspiradores, como essas empresas agem para inspirar e impactar. Essa é uma aula do meu curso Negócio Online em 5 Simples Passos. Se você quiser ser avisado de quando ela vai começar, tem um link aqui, tá bom? Segue o canal, toca o sininho e deixa um comentário falando se você gostou e o que você achou. Um beijo, até semana que vem. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Negócio Online em 5 Simples Passos. E nessa aula a gente vai ver o comece pelo porquê. Porque você deve começar pelo porquê. O comece pelo porquê é um conceito de um livro do Simon Sinek, aonde ele formou a metodologia denominada Círculo Dourado. Na verdade, esta metodologia, este conceito, ele decodificou depois de fazer uma análise entre vários líderes de mercado e várias empresas líderes de mercado. É um conceito que ele expôs no livro que chama Comece com o Porquê. Ele explicou esse conceito numa famosa palestra no TED, que eu vou deixar o link para você assistir e conhecer melhor, além do próprio livro. O Simon Sinek, analisando empresas de sucesso e líderes inspiradores, descobriu que eles têm um padrão diferenciado. Esse padrão ele serve para inspirar pessoas e criar impacto no mundo. Ele percebeu que empresas e grandes líderes que fazem a diferença, eles inspiram pessoas e criam impacto no mundo. E para inspirar pessoas e para criar impacto no mundo, você só consegue isso se você criar um vínculo emocional com as pessoas que você quer impactar. As pessoas elas só se vinculam a você, né? As pessoas só se sentem inspiradas e impactadas se você consegue estabelecer um vínculo emocional com elas. E aí que entra o círculo dourado, que é o conceito que a gente falou. O círculo dourado nada mais é do que o reflexo da ação dessas grandes empresas e desses grandes líderes. Eles começam com o porquê de dentro para fora e não com o que, como a maioria das empresas, que começa a saber o que vai fazer. Eu vou vender roupa, eu vou vender TV, depois vai para o como e jamais, às vezes, chega no porquê. Então, o círculo dourado está baseado em começar de dentro para fora e começar primeiro com o seu porquê. Qual que é o seu propósito, a sua motivação, o que você acredita? Você precisa começar com o porquê, então você começa com isso, uma vez que você definiu qual que é o propósito da sua empresa, sua motivação, o que você acredita, você passa para a próxima fase, que é o como. O como é o processo, quais ações específicas você vai usar para fazer o porquê acontecer. Depois que você definiu o porquê da existência da sua empresa, só aí você vai definir o como, qual que é o seu processo, quais ações específicas para fazer o porquê acontecer. E por último, o que é o seu resultado, o que você faz e o resultado do porquê e a prova que comprova o seu propósito. Portanto, grandes líderes e grandes empresas sempre começam com o porquê, depois passam para o como, depois passam para o que. Como a gente viu, quando a pessoa tem um porquê, é mais fácil ela fazer uma comunicação do seu propósito e também motivar para que as pessoas acompanhem. Não só isso, mas você tem um diferencial em relação às outras empresas e às outras pessoas. O círculo dourado é baseado também na nossa biologia, porque a parte aonde a gente viu aqui do porquê e do como está atingindo o cérebro límbico. O cérebro límbico é a parte do cérebro aonde está guardada a confiança e que controla o comportamento e a decisão.
que o resultado é a intuição e a lealdade. E a parte do que é controlada pelo neocórtex, que é a sua razão, onde controla os sentidos, o raciocínio espacial, pensamento e a linguagem analítica. Então, o resultado é racionalização e comunicação. Então, quando muitas pessoas começam pelo que, eu vendo pizza que é maravilhosa e não tenho porquê, dificilmente existe uma vinculação de confiança e não tem um controle de comportamento e decisão, e o resultado dificilmente é uma intuição e lealdade, ou seja, dificilmente é a compra, porque você está mexendo somente com a razão. Então a pessoa vai pensar com a razão, tipo, compro ou não compro, mas ela está somente racionalizando e pensando se deve fazer. Você não está mexendo exatamente com as emoções da pessoa. E quando você usa o porquê, um propósito e a motivação, você está mexendo com o cérebro límbico, você está mexendo com as emoções e criando um vínculo emocional com aquelas pessoas, tá? E aí vamos dar um exemplo mais prático, que é o exemplo da Apple. A Apple tem um porquê que é: tudo que nós fazemos é para desafiar o status quo. Acreditamos em pensar diferente. Aí o como é: desenvolvemos produtos lindos e fáceis de usar. E o que, por fim, que são os produtos: os computadores, os celulares, MP3 players, serviços de venda de aplicativos e música. Mas as pessoas, elas estão vinculadas à Apple não porque elas fazem computadores, celulares, MP3, players, serviços de venda de aplicativos e músicas e outras coisas mais. Porque isso outras empresas fazem também. O que diferencia ela da concorrência e vincula as pessoas emocionalmente é porque elas se posicionaram para desafiar o status quo. Elas acreditam em pensar diferente. Então, pessoas que se identificam com este propósito estão alinhadas à Apple e têm interesse em consumir qualquer coisa que a Apple faça, tá? E depois o como, que também é importante, que é desenvolver produtos lindos e fáceis de usar. Então, as pessoas que gostam da Apple se identificam primeiramente com este propósito deles, também, claro que gostam, né, muito dos produtos que eles têm e têm interesse em comprar os produtos que eles vendem. E aí, para você que está criando a sua empresa, e isso aqui é um exemplo que pode ser de um negócio online e também pode ser de um negócio físico, é primeiro identificar o porquê. Aí eu coloquei aqui um exemplo que eu tirei da minha cabeça, mas vamos supor que o seu porquê seria ajudar o planeta a ser mais sustentável economicamente e preservar recursos naturais. Aí a forma, aí o como: distribuímos de modo justo produtos naturais. E o que? Aí, por fim, né, nós vendemos alimentos orgânicos, produtos para a higiene e estética de pequenos produtores, tá? Então, você sempre começa com o porquê, porque aqui neste caso você traria as pessoas de modo mais fácil com que elas se vinculassem emocionalmente à sua causa, ao seu propósito. Não é só você que quer ajudar o planeta a ser mais sustentável economicamente e preservar recursos naturais. Muitas pessoas também têm esse porquê e muitas pessoas adorariam contribuir com uma empresa que tem essa ideia. Aqui é importante que tenha um porquê que seja real, tá? E que seja o como, tanto o porquê quanto o como, sejam reais e sejam genuínos. Tem um exemplo muito engraçado que eu e umas amigas minhas falavam, que é de um sorvete, agora eu não lembro o nome, que ele criou, baseado até nessa explicação do propósito e do como e tudo mais, que são sorvetes lá, aqueles sorvetes mais gourmetizados, mais caros, que eles também tinham um propósito, agora eu não lembro qual que era, mas o como eles falavam que, por exemplo, o sorvete era feito com, sei lá, neve do Himalaia, recolhido por virgens de não sei aonde.
Enfim, sabe, também não dá para inventar uma coisa do além, porque além de ser pouco ético, os seus clientes e os consumidores também não são bestas. Então, ficar inventando mentiras e principalmente mentiras fantasiosas não é legal. Então, cria um porquê que seja realmente genuíno, que você se importe, um como que também seja factível, né, que exista, e aí você diz o que você está a vender. Esse mesmo exemplo do círculo dourado pode ser aplicado à sua vida. Por quê? Porque você pode também ter um porquê. Quando você vai criar o seu negócio, você pode vir de trás para frente, aqui nesses slides inclusive, e ver qual que é o porquê da minha vida. O que eu quero conseguir, qual é o meu propósito na minha vida ou naquele momento ou quando você está construindo o negócio. Pus um exemplo aqui também. Vamos supor que o meu propósito é ter mais liberdade econômica e fisicamente. Eu quero ter capacidade de ganhar mais e quero ter mobilidade, trabalhar em qualquer lugar. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu porquê. E aí, como eu vou conseguir alcançar meu porquê? É construir um negócio paralelo ao meu emprego e, por fim, o que é criar um e-commerce de roupas, tá? Esse é um exemplo, mas pode ser qualquer exemplo que você quiser. No porquê, pode ser que você queira, eu quero construir um império tecnológico. Aí, como? Criando inovações tecnológicas. Aí o que? Criando inteligência artificial, robótica para pequenas empresas, para o lado das pessoas. Enfim, aí o que é da sua vida. Então, eu não posso dizer o que você vai querer, mas é só um exemplo. Você também pode fazer, antes de construir tudo isso para a sua empresa ou para a empresa que você está criando, você também partir da inspiração do seu propósito para depois saber o que. Para muita gente que eu vejo, a pessoa fala assim: o que está em alta? O que é que faz? Se você não tiver um propósito, o seu que logo você vai cansar, tá? Tipo, eu quero fazer aplicativo, mas eu não entendo nada disso e não curto muito, mas eu acho que está dando dinheiro. Você vai começar a fazer, daqui a pouco você vai deixar de fazer, porque não está alinhado com o seu propósito. Então, isso também vale muito para um exemplo de vida, tá bom? Espero que tenha ajudado. No final do curso, na parte de anexos, eu deixei 2 templates. Um template que é para você aplicar o círculo dourado na sua vida e um outro template para você aplicar o círculo dourado na sua empresa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.